Esta é minha última mensagem este ano. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 17 e 18. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Quero pensar com você sobre plano de crescimento. Poderíamos também chamar esta mensagem de últimas palavras para as últimas horas do ano. Últimas palavras, pois como você e eu veremos em instantes, estas foram as últimas palavras de Pedro, antes de Pedro morrer. 2 de Pedro 3, 17 e 18. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o seu plano para 2019? Seu plano de vida, você tem algum? Eu não estou falando de seguro de vida. Estou falando de plano de vida. Você tem algum plano, um plano de vida? Deixe-me fazer outra pergunta. Quantos anos você tem? 60, 30, 15? Nada disso. Na verdade, você já gastou 60. Você já gastou 30. Você já gastou 15 até aqui. Eu mesmo já queimei 45. De fato, gente, o que nós temos de vida é o quanto Deus ainda nos dará. Sei lá, para alguns, Deus poderá dar mais 40 anos, mais 20 anos, mais 10 anos, mais 5 anos, mais 2 anos e meio, alguns dias, algumas horas de vida. Os anos que nós temos são aqueles que Deus acrescentará a cada um de nós. E pense bem, não deixe essa obviedade, não tocar você de alguma maneira hoje à noite. Os anos que temos são aqueles que Deus acrescentará a cada um. Para alguns, serão muitos anos. Para outros, nem tantos. E ainda há aqueles que viverão bem pouquinho, poucos anos, talvez meses ou dias. E é por isso que eu te pergunto, qual é o seu plano para o resto da sua vida? Como você vai investir a sua vida nos próximos anos? Qual é o seu plano para 2019? O que é um plano? Qual é a diferença de um plano para um projeto, por exemplo? Qual é a diferença de um plano para um programa? Ouvimos tanto de programa este ano, programa de governo. Plano é um conjunto de informações básicas. Inclui os objetivos gerais do que se pretende fazer. E a partir de um plano, que são objetivos gerais do que se pretende fazer, a pessoa desenvolve programas. A pessoa desenvolve projetos para colocar pernas, digamos assim, nesse plano. Então é disso que nós estamos falando, de um plano, em linhas gerais, o que você pretende fazer com os anos de vida que Deus vai dar a você, começando agora, em 2019. Quais são os seus objetivos? Qual é o seu plano de vida? Deixe-me apresentar um plano para você, é o plano de crescimento. O plano para 2019 e para o resto da sua vida é um plano de crescimento. Todos os outros planos da sua vida deverão se acomodar a esse plano de crescimento. Alguém poderia dizer que talvez
fosse mais apropriado apresentarmos um plano de encolhimento em vez de crescimento. Principalmente quando a gente leva em conta o quanto que a gente comeu nesse mês, não é mesmo? Natal, Ano Novo, sobra de comida na geladeira, jantar após o culto, não é verdade? Eita povo que come, o crente é um povo bom de garfo, meu Deus do céu. Agora, em que pese a comida e o ganho de peso, o plano que temos é outro, o plano é de crescimento espiritual, esse é o plano mais importante da vida. O plano mais importante da vida é crescer espiritualmente, crescer e se preparar para se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é o seu plano de crescimento? Então, Pedro vai ser nosso guia. Ouça as palavras dele. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Esse é o plano. Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, nós estamos aqui diante das últimas palavras que Pedro escreveu, provavelmente escritas pouco antes da sua morte. De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado do lado de fora da cidade de Roma, de cabeça para baixo, a pedido dele próprio, porque ele não queria morrer da mesma forma que o seu Salvador morreu. Sentia-se indigno para tanto. Daí que ele pediu: se forem me crucificar, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim aconteceu, diz a tradição. Disse que Pedro morreu entre 65 e 68 depois de Cristo. Foi morto sob o imperador Nero. A segunda carta, que é esta que a gente está lendo, ela foi escrita entre 64 e 67 depois de Cristo. Portanto, é bem possível que as palavras que a gente acabou de ler, 2 de Pedro 3, 17 e 18, não sejam apenas as últimas palavras desta epístola, mas as últimas palavras que Pedro tenha dito antes de morrer. Certamente que foram palavras, as últimas palavras públicas, escritas, inspiradas por Deus. Últimas palavras são sempre muito importantes. Então, baseados nessas últimas palavras de Pedro, é que nós vamos traçar o plano de crescimento para 2019 e os anos de vida que Deus ainda vai te dar. Crescimento é um tema muito importante para o apóstolo Pedro. Na primeira carta dele, capítulo 2, abra lá, 1 de Pedro 2, versos 1 e 2, ele já falou de crescimento. Olha o que ele diz. 1 de Pedro 2, versos 1 e 2, portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, livrem-se de toda hipocrisia, de toda inveja, de todo tipo de difamação, livrem-se disso, e como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio desse leite, vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação. Veja que logo no início da sua primeira carta, já começando o capítulo 2, tendo Pedro acabado de falar ou de apresentar a mensagem das boas novas, foi o que ele fez no capítulo 1, isso fica claro no verso 25 de 1 Pedro 1, Pedro apresentou a mensagem das boas novas, aí ele descreve o crente como alguém que deve ter a mesma ânsia, a mesma fome, a mesma gana de bebês recém-nascidos pelo leite materno. Em nosso caso, o leite espiritual. Porque apenas se ingerirmos o leite espiritual é que cresceremos e experimentaremos a plena salvação. Atenção, gente, sem crescer, não se experimenta plenamente da salvação. Pedro acabou de dizer isso. Para que vocês cresçam e experimentem plenamente
a salvação. Agora, quando Pedro fala de beber do leite espiritual, ele não está dizendo que crente vive só de leite. A Bíblia, em outro momento, vai dizer que a gente tem que crescer e sair do leitinho. A imagem aqui não é tanto a imagem de que a dieta do crente é leite. A imagem aqui é do bebê faminto pelo leite. A ênfase está na fome, nem tanto no alimento. E Pedro está dizendo, tenham fome da palavra, comam, bebam dela para vocês crescerem. Pedro quer que a gente cresça, Pedro quer que a gente experimente plenamente a salvação, motivado pelo que ele mesmo experimentou. Se você olha para a vida de Pedro, e aqui nós já estudamos a vida de Pedro a partir de alguns textos da Bíblia, se não me falha a memória, foi a primeira série de mensagens que eu preguei desde que eu assumi aqui a segunda igreja em Goiânia. A gente percebe que Pedro passou por muitos lapsos, muitos tombos na caminhada. Pedro não foi um santo. Pedro caiu, Pedro se envergonhou diante de Jesus muitas vezes. Mas finalmente Pedro experimentou, ele ingeriu o leite espiritual da palavra de Deus, e ele quer que nós também experimentemos de uma forma a crescermos. Crescimento é importante para Pedro. E agora de volta lá para a 2 de Pedro 3, ele vai nos dizer, amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos. Não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza, antes cresçam. Crentes, cresçam na graça, cresçam no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Pois bem, 3 metas eu desejo apresentar para vocês a partir deste versículo. 3 metas. Para crescer espiritualmente, em primeiro lugar, nós temos que nos guardar do erro dos falsos evangelhos. Em segundo lugar, nós temos que buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E em terceiro lugar, nós temos que glorificar a Cristo em todas as coisas. Esse é o plano para 2019. Esse é o plano de crescimento espiritual. Guardar-se do erro dos falsos evangelhos, buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo e glorificar a Cristo em todas as coisas. Esse é o plano. Seja esse seu plano. Então vamos desembrulhar um pouquinho cada uma destas metas. Primeira, guarde-se dos erros dos falsos evangelhos. Isso está no verso 17. Gente, não tem como crescer se nós não nos guardarmos do erro. Por isso que Pedro, antes de nos apresentar o plano de ataque, ele nos apresenta o plano de defesa necessário para a saúde espiritual. Sem saúde, ou melhor, sem anticorpos, sem imunidade, se o organismo não tiver como contra-atacar intrusos, a criança, por exemplo, adoece, ela não cresce e ela até morre. Não é verdade? Defesa do organismo é fundamental, defesa do corpo é fundamental. Pessoas em tratamento, por exemplo, e precisam tomar certo tipo de medicação, onde o sistema imunológico da pessoa precisa ser de alguma forma desligado, vamos dizer assim. Você pode observar, alguns andam pela rua, estando totalmente expostas a qualquer coisa, elas colocam aquelas máscaras de dentista, evitando, por exemplo, algum contato que possam infectá-la. Por quê? Porque lhes falta imunidade, falta algum tipo de contra-ataque do organismo. E Pedro está dizendo, olha, para crescer, vocês têm que evitar o erro dos falsos evangelhos. A maioria dos crentes não cresce porque estão bebendo leite dos falsos evangelhos. Olha que o Pedro, eu vou errar muito, né? A gente fala mais de Paulo do que Pedro. Olha o que Pedro diz, 2 de Pedro 3,17. Amados,
Vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Imunidade espiritual, anticorpos doutrinários, são indispensáveis para o crescimento. Pedro passou o capítulo 2 inteiro dessa segunda carta, Pedro passou boa parte do capítulo 3 alertando sobre falsos profetas dentro da igreja. No verso 16 de 2 Pedro 3, Pedro chamou esses homens de ignorantes e instáveis. Gente ignorante, gente instável, e essas pessoas são contrastadas aqui com os que devem ser atentos e firmes, do verso 17. Ignorante para Pedro aqui é sinônimo de desatenção. Instável é sinônimo de não ter firmeza. O apóstolo Pedro procede dessa forma porque ele sabe do perigo dos falsos profetas. E ele sabe que o perigo dos falsos profetas não está apenas nas novas revelações que eles trazem. Apesar de que as novas revelações que os falsos profetas trazem sejam em si mesmas muito perigosas. Paulo chama isso de maldição em Gálatas 1, de 8 a 9. Mas o que Pedro está destacando para nós é que a malignidade desses homens está em que eles se infiltram na igreja, pegam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus para servir aos desejos deles. Se você tem dúvidas disso, leia alguns versículos antes do verso 17. Leia 2 de Pedro 3,15. Olha o que Pedro diz. E lembrem-se de que a paciência, ou a demora da segunda vinda de nosso Senhor, Jesus demorando em vir, então essa demora de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Paulo tratou disso em Romanos 8. Foi isso que o amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi dada. Veja que Pedro está citando carta de Paulo. E Pedro continua. Paulo trata dessas questões, trata do evangelho em todas as suas cartas. Alguns comentários de Paulo são difíceis de entender. E os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com as outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Onde está o perigo de um evangelho distorcido? O evangelho distorcido destrói. A palavra aqui distorcer, imagina você pegando um algarismo de número 0, e aí você distorce ele assim, ele vira um 8. Você olha de longe, é um 8, mas não é 8, é um 0 que foi distorcido. É isso que Pedro está falando, que fizeram com as cartas de Paulo. E aí Pedro alerta, aí ele diz assim no verso 17, amados, vocês já sabem dessas coisas. Sabem do quê? De que as pessoas se infiltram e distorcem alguns textos que são sim difíceis. E quando Pedro diz, amados, vocês já sabem dessas coisas, ele está dizendo, sabe o quê? Não se espantem, gente. Falsos profetas, gente do meio de vocês, gente até bem intencionada algumas vezes, mas ainda assim falsos profetas, gente ignorante, gente instável, vai pegar a palavra de Deus, vai distorcer a palavra de Deus e vai ensinar a palavra de Deus. Vocês já sabem disso, isso vai acontecer no meio de vocês, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Firmeza é sinônimo de perseverança na salvação. Pedro sabe, gente, que a sã doutrina produz estabilidade. Pedro sabe que a sã doutrina produz firmeza. Pedro sabe que a sã doutrina é a raiz necessária para o crescimento devido ao cristão. Não tem como crescer se não houver saúde, e saúde vem de sã doutrina.
Então faça planos de se guardar dos erros dos falsos evangelhos. Gente, tem tantos falsos evangelhos. Deixa eu citar exemplo de um. Hoje não, você não vai fazer isso agora, mas depois você vai entrar no Google, na internet, e vai digitar o seguinte. Você vai buscar por um artigo chamado Teologia do Coaching, a substituta da teologia da prosperidade. Teologia do Coaching, a substituta da teologia da prosperidade. E leia esse artigo. Leia com atenção. E veja como muitos pastores, e eu diria, bem intencionados, eu não creio que são mal intencionados. De coração, não creio. Mas bem intencionados, distorcendo a palavra de Deus. Então deixe-me ler para você o que Pedro Pamplona, autor desse texto, eu vou ler alguns trechos para você ver o risco desse evangelho falso, por exemplo. Olha o que ele diz, abre aspas. Antes de continuar, deixe-me dizer algo para que fique claro, ele diz. Acredito na liberdade de trabalho honesto. Se você gosta ou trabalha honestamente com coaching, ok, é a sua escolha. Por mais que eu tenha críticas a essa prática, aqui entrarei apenas na relação do coaching com a igreja. E ele diz, minha argumentação será essa, igreja e evangelho não combinam com o coaching e não devem ser misturadas jamais. Quando isso acontece, nós temos uma nova teologia da prosperidade, com uma roupagem mais humanista e existencialista. Junto com o coaching cresceu o chamado empreendedorismo de palco. São aqueles profissionais que trabalham com palestras motivacionais e grandes palestras de coaching. Esse mercado tem crescido assustadoramente, também tenho sérias dificuldades com ele. Indico um ótimo texto escrito por Ícaro de Carvalho, chamado Por que o empreendedorismo de palco vai destruir você? Ouça, o autor começa com uma afirmação que capta bem o ponto onde quero chegar. Olha o que ele diz, o empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Materialista, secular. Ele substitui os santos do seu altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande, A Força do Hábito. Ele acredita de alguma maneira que tudo aquilo vai aproximá-lo de seu objetivo principal, sucesso, fama, dinheiro, de preferência agora. Veja. Essa cultura construída em torno do coaching e do empreendedorismo de palco, em sua maioria é materialista. Porque o objetivo de muitos é o sucesso financeiro, e isso significa enriquecer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Com um fator especial, o mais rápido possível. É comum ler, ouvir grandes promessas e ensinamentos sobre como trabalhar menos e ganhar mais. O foco está no esforço intelectual, físico, daquele que está buscando o seu lugar ao sol. É dessa cultura de palco, sonhos, riquezas e promessas que eu estou falando. Teologia da prosperidade e teologia de coaching. Ambas são maléficas e distantes do cristianismo bíblico, que leva o homem a negar a si mesmo, humilhar-se diante de Deus e depender de Deus em tudo. Ter sucesso profissional e conquistar riquezas não é pecado em si, mas isso não pode ser um dos pontos centrais da espiritualidade cristã. Cuidado para não substituir a teologia da prosperidade pela teologia do coaching. Em ambas, o Deus que adoram é o mesmo, Mamon. Meu Deus. Gente assim tem usado a Bíblia. De forma bem intencionada, eu repito. Mas tem distorcido a palavra de Deus. E Pedro prognosticou dizendo: amados, vocês já sabem dessas coisas, vocês sabem que gente assim vai entrar na igreja, vai pegar as palavras de Paulo, por exemplo, que são algumas difíceis de serem entendidas, e vão distorcer. Vocês, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Então, meu povo, esse ano,
Planeje se proteger do erro espiritual. Planeje-se. Cuidado com os falsos evangelhos. É assim que eu quero encorajar você em 2019 a ler alguns bons livros. Vá na internet, entre em pelo menos 3 editoras que eu confio plenamente nos livros que lá estão: Editora Fiel, Editora Vida Nova, Editora Monergismo. Entra lá, escolhe um bom livro. Leia uma boa literatura. Esse ano de 19, como eu tenho dito, nós vamos iniciar uma classe de escola bíblica para jovens, onde eles vão estudar teologia sistemática. Eles mesmos, 3 ou 4 deles, já estão lendo sobre o assunto e vão ensinar os demais. Nós vamos criar um clube do livro, jovens já se mobilizando, com excelentes literaturas. Nós já temos um clube do livro, nossos adolescentes já estão lendo, nossos adolescentes já estudaram, fizeram um curso inteiro de história da igreja. O clube da leitura do livro dos jovens, os pequenos grupos multiplicadores que mastigam a palavra pregada desse púlpito, a pregação expositiva, seu pastor prega até cansar você, eu sei, mas é com propósito. Porque eu duvido que você gaste outros 50 ou 1 hora, 50 minutos ou 1 hora do seu dia, durante a semana, lendo a sua Bíblia. Eu duvido, infelizmente. Então, quando você gasta 1 ou 2 vezes por semana, 50 minutos, 1 hora, ouvindo um bom sermão, que problema há nisso? Nós temos que nos guardar dos falsos evangelhos, porque se nós não nos guardarmos, nós não cresceremos. Então essa é a estratégia de defesa. Pedro diz: você quer crescer? Então se atente para os falsos evangelhos, não beba mais deles, fuja deles. Fuja deles. Fuja das distorções da palavra de Deus. Largue disso. Segundo, busque crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Atente-se para o erro, como a gente acabou de ver. Viva alerta ao erro. Não coma comida estragada para que você não pegue uma infecção alimentar, espiritualmente falando. Você já viu como é que criança é? Criança geralmente não presta atenção. Tudo que ela pega, ela leva na boca. Ela enfia o dedo em qualquer tomada pela frente. Não tem noção do perigo. Acredita em qualquer coisa. Paulo e Pedro dizem: cresçam, não sejam como crianças. Não sejam imaturas, levadas de um lado para o outro. Paulo vai dizer isso. Deus estabeleceu pastores mestres na igreja para que o pastor mestre ensine, doutrine, discipule, prepare você, o crente, para que você desempenhe seu ministério com firmeza, pés no chão, para que você não seja como criança levada de um lado para o outro. Esse é o objetivo do ministério pastoral. Crescer é não ser mais imaturo como criança. Crescer é você ver alguma coisa e não pegar e levar na boca como menino. O menino pega esse pão aqui e leva na boca. Mal ele sabe que é enfeite. Enfiando uma uva artificial na boca. Criança faz assim, criança pega comida estragada, adulto não, amados, vocês já sabem dessas coisas, estejam atentos, não sejam levados pelos erros, antes cresça. O que significa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? O que significa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo? Parece que Pedro está enfatizando aqui, graça antes do conhecimento, você percebeu? Cresça na graça e no conhecimento. Por que ele põe graça antes do conhecimento? Ao meu ver, Pedro entende que conhecimento é fruto de graça. Conhecimento é fruto de graça. Se você ouve o pastor e você entende a mensagem, se você lê sua Bíblia e entende a Bíblia, e aquilo entra no seu coração, saiba que isso é graça, isso não é para todos. Quantas foram as vezes
em que eu ouvi alguém dizendo: pastor, eu já li, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Conhecimento é fruto da graça. Por isso que Pedro diz: cresça na graça e no conhecimento. Então vamos analisar de trás para frente. O que significa crescer no conhecimento? O que significa crescer no conhecimento? Há duas formas de se crescer no conhecimento. Uma forma objetiva e uma forma mais subjetiva. Objetiva é o conhecimento, é você pegar um bom livro e ir lendo palavras, preposições, nomes, pronomes, verbos, advérbios, sentenças inteiras, parágrafos inteiros. Ler páginas, um livro de capa a capa, você vai lendo e na medida em que você lê, você vai absorvendo aquele conteúdo, seu conhecimento vai se elevando, então é um conhecimento objetivo. Pedro está dizendo: cresça sim, leia minhas cartas, Pedro está dizendo. Cresça no conhecimento. Leia Paulo, cresça no conhecimento. Mas também tem a ver com uma questão mais subjetiva, porque o conhecimento de Deus te leva a uma intimidade com Deus. Então, crescer no conhecimento, gente, significa você devotar sua vida à leitura da sua Bíblia. Você vai ler a Bíblia o ano todo, de preferência todo dia. Você vai lendo e deixando aquilo ir entrando em você. Além da Bíblia, você vai ler bons livros. Eu poderia te dar uma lista de vários. Leia. Pastor, eu não tenho hábito de ler, eu não consigo ler, eu não gosto de ler. Leia um parágrafo por dia, pelo amor de Deus e de sua alma. Um parágrafo. Leia Mateus 1 amanhã. Depois da manhã, leia Mateus 2. Depois leia Mateus 3. É melhor ir assim, um por um, do que não ler nenhum. Oh, meu povo, cresça no conhecimento das Escrituras, leia a sua Bíblia, leia bons livros. Você pode ler, por exemplo, que os jovens vão ler esse ano, Conhecendo o Deus Trino, porque Pai, Filho e Espírito Santo são boas novas. Você pode ler um outro de Mark Jones, O Conhecimento de Deus. Você pode ler o clássico do J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. Você pode ler O Conhecimento de Cristo, publicado pela editora Monergismo, e tantos outros livros. Leia, cresça no conhecimento, cresça, procure, divida. Quantas páginas tem um livro? Em média, 200, faz as contas, quantas páginas eu vou conseguir ler esse ano. Começa lendo uma página por dia, você dá conta. Não subestime seu cérebro. Deus não fez seu cérebro para você dizer na frente do espelho: não dou conta de ler. Você não é bobo assim não. Você dá conta de ler sim. Seja honesto então. Eu não quero ler. E não diga eu não gosto. Aprenda a gostar. Porque disso depende a sua alma. Não é exagero o que eu estou te dizendo. Não é exagero o que eu estou dizendo. Cresça no conhecimento de Deus, leia sua Bíblia, leia bons livros, e na medida em que você lê, peça a Deus para ir iluminando a sua mente, peça a Deus para ir iluminando o seu coração. Cresça no conhecimento de Jesus como servo sofredor, cresça no conhecimento de Jesus como profeta, cresça no conhecimento de Jesus como sacerdote, cresça no conhecimento de Jesus como rei, cresça no conhecimento de Jesus como seu melhor amigo. Cresça no conhecimento dele. Na medida em que você for crescendo nesse conhecimento, esse conhecimento vai produzindo em você intimidade com ele. E aí, quando você fechar os olhos pela última vez desse lado de cá do céu e abrir seus olhos na eternidade, o seu Jesus não vai ser estranho para você. Olha, para quanta gente Jesus hoje não passa de um estranho, gente que frequenta igreja. Crente que vive de WhatsApp. Crente que vive de mensagenzinha de WhatsApp. Você não vai crescer no conhecimento com isso. Enfia sua cara na Bíblia. Num bom livro ao longo do ano. Leia um bom livro esse ano de 2019. Um livro que fale de Deus.
um livro que desafia sua mente, um livro que você começa a ler e fala, peraí, eu tenho que ler de novo essa frase, é excelente, põe seu cérebro para funcionar. Fui visitar minha avózinha, que eu amo de paixão, estou descobrindo que eu amo mais ela que eu amava minha mãe. Ô velhinha boa, 95 anos, fui lá hoje, último dia do ano, sentei, brinquei, beijei, peguei ela no colo, quase machuquei a coluna dela, e ela sentada, a hora que eu entrei na casa dela, ela sentada com, sabe com o quê? Um livro que eu dei para ela, lendo um livro, Jesus, do Charles Swindoll. A velhinha estava lendo um livro. Falei, vovó, está lendo? Esse livro é bom, hein, Leandro? Falei, é bênção, vovó, leia. Aí pus o carro para lavar em frente. Quando eu voltei, ela estava sentada. Ela tinha posto o livro no canto, estava com a palavra cruzada em cima do colo, caçando palavras. Falei, vovó, para que a senhora faz isso? Ah, meu filho, se não fizer, o cérebro da gente enferruja, né? Falei, meu Deus. O que você fez no último dia do ano? Além de assar leitoa? Você leu? O que você leu? Você buscou crescer no conhecimento? Você buscou deixar seu coração conhecer seu Jesus na página da Bíblia, num bom livro? O que você fez? O que você fez com o seu ano? Cresça também na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresça na graça, cresça no conhecimento da graça, cresça no que significa conhecer o que significa dizer eu fui salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de mim, é dom de Deus. Cresça no conhecimento da graça, de uma forma que essa graça te constranja e torna você, sabe uma das maneiras para você medir se você está crescendo na graça? Existem várias réguas para medir isso, vou te dar uma só. Para saber se você está crescendo na graça, veja o seu grau de humildade. A pessoa mais cheia de graça que habitou esse universo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Filipenses 2, que mesmo ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes ele se esvaziou de si mesmo e serviu. Você serve, você é um servo. A medida para saber se você está crescendo na graça é se você é servo, se você serve o outro. Gente, eu fico abismado quando eu vejo crente dizendo que não tolera o outro. Tudo bem, eu também passa pela minha cabeça alguns. Eu olho para o Itamar tem dia e falo, meu Deus do céu, é hoje. Vamos ser honestos, né, Itamar? Mas o crente... é brincadeira, vocês sabem, né? O crente, ele olha para a cara do Itamar e diz assim, não vou com a cara dele. Aí imediatamente ele diz, ô meu coração, que isso? Você não tem esse direito de não ir com a cara dele. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus, por mais feio que ele seja. Percebe? O crente que nem luta contra esse sentimento de não gostar do outro, de não querer o outro. Gente, a Bíblia é tão sério o que eu estou te dizendo, não fica só rindo não, isso é seríssimo. 1 de João diz que você, como é que você pode dizer que ama a Deus, se você não consegue amar o irmão a quem você vê? A prova de que você conhece a Deus é que você ama o outro, e amar o outro não significa dizer, ô Itamar! Não, é lutar para amar o Itamar. Desculpe, Itamar, mas já que eu te peguei, vamos até o fim. Não é assim? Então, como é que você mede se você está crescendo na graça? É na medida em que você consegue amar, servir, cuidar, discipular, ler, buscar crescer, ofertar, dizimar, dar, entregar-se, doar-se. É isso que mede se você cresce ou não, mas à medida em que passa, muitos crentes vão ficando cada vez mais ensimesmados, encrenqueiro, enjoado, ranzinza. Cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça de 2019 essa meta para você.
não vir esse ano sem sair daqui dizendo: Deus, eu vou fazer como plano. Primeiro, fugir dos erros dos falsos evangelhos. Segundo, eu quero buscar crescer no conhecimento e na graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou colocar minha fé mais à prova, eu vou lutar para amar, porque eu quero amar do jeito que o meu Jesus ama. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem mais. Glorifique a Cristo em tudo o que você fizer. Pedro termina esse versículo 18 dizendo: a Ele, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a glória, agora e para sempre. Amém. O tema mais abrangente da vida cristã é glorificar. Fomos criados para a glória de Deus. Existimos para glorificar a Deus. E quando Pedro coloca isso aqui, ele nos dá uma cerca de proteção, porque na medida em que a gente vai crescendo, a tentação é a gente crescer também no orgulho. Por isso que eu destaquei a humildade como régua medidora. E aí quando Pedro diz, a Ele seja a glória, ele está dizendo o seguinte: na medida em que você for crescendo na graça e no conhecimento, for abandonando os falsos evangelhos, você vai fazendo tudo isso, não para você ser reconhecido, não para você poder dizer, olha só como eu sou agora, eu consigo ler, esse ano eu já li metade de um livro. Então, em vez de você se gabar, você vai dizer a Ele, a Cristo, seja a glória, agora, hoje e por toda a eternidade. Amém. Então esse é o plano para 2019. Plano de crescimento. Você vai se guardar dos erros, dos falsos evangelhos, você vai buscar crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Então, se ao longo desse ano eu combater alguns falsos evangelhos desse púlpito, não tenha raiva de mim não, isso é amor. Porque eu sei, baseado na palavra de Deus, que se nós estivermos calcando a vida em falsos evangelhos, nós seremos destruídos. Foi isso que Pedro disse. Então, cresça no conhecimento, separe tempo para ler a Bíblia, separe tempo para orar, leia um capítulo por dia da Bíblia, leia uma página de um bom livro por dia. Oh, meu povo, é tão fácil, requer disciplina. Nas Olimpíadas de 1968, na cidade do México, aqueles corredores da maratona, os retardatários, sabe aqueles que chegam por último? Eles iam chegando 1 hora depois que o primeiro colocado cruzou a linha de chegada. 1 hora depois eles iam chegando. Alguns a ambulância já ia catando ali no estádio e levando para primeiros socorros. E aí eu li sobre um homem chamado John Stephen Akhwari, um maratonista da Tanzânia. Ele entrou no estádio, se você der um Google no nome dele depois, você vai vê-lo. Ele entra no estádio mancando, perna direita enfaixada e sangrando, e ele mancando, e ele cruza a linha de chegada mancando, e ele dá mais uma volta depois de cruzar mancando, até que um repórter chegou nele e falou assim, mas por que o senhor fez questão de chegar até o fim, e depois de ter cruzado, você ainda passou como que fazendo uma volta olímpica, por quê? O senhor não vai ganhar medalha. Olha o que ele respondeu. Meu país não me enviou a uma viagem de 10.000 quilômetros para eu começar a corrida. Meu país me enviou uma viagem de 10.000 quilômetros para eu terminar a corrida. Eu terminei a corrida. Cristo não deu a vida dele por nós, apenas para a gente dizer, fui salvo. Cristo deu a vida por nós, para nos manter salvos. E a forma de nos mantermos salvos, a forma de perseverarmos, não tem outra.
E eu não estou dizendo que crente perde salvação, não ponha palavras na minha boca, crente não perde salvação, mas a única prova que o crente dá de que ele é salvo, é que ele persevera com a perna mancando, com dor, com sangue, com faixa, ele cruza, ele vai deixando para trás os falsos erros, os falsos evangelhos, ele vai deixando as falsas doutrinas, ele vai se agarrando ao conhecimento da graça e do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, e ele vai se alimentando e vai glorificando a Deus. É para isso que Jesus morreu. Então em 2019, faça um plano de crescimento, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feche seus olhos, ore, e enquanto oramos, eu peço que os diáconos já venham aqui à frente, por favor. Eles vão me auxiliar servindo a ceia.